creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture, symphony, storms in... Links do meu canal secundário Unterwolf e Ant10 junto de mais algumas informações na descrição do vídeo junto da minha chave Pix para quem quiser dar uma força aqui para o canal. Se inscrevam e deixem o like para ajudar na divulgação. Bom, tendo dito isso, vamos para a teoria. POV. Angdar City, Terras Vermelhas, Alto Egito. Um ano depois, as coisas haviam mudado drasticamente. Angdar City se expandiu muito e muitas outras vilas próximas haviam se juntado a Angdar City sob a liderança de Akin, este que estava muito feliz porque sua esposa Ovrakio ter dado a seu terceiro filho, o que era uma ótima notícia porque já tinha muito tempo que não havia mais nascimentos nessa vila, devido à falta de nutrição principalmente das mulheres que como tal não conseguiam suportar os estresses de uma gravidez e como tal muitas vezes acabaram tendo um aborto espontâneo como resposta. Eu passei esse tempo realizando pesquisas a respeito dos corpos de Ra e de Osíris. Surpreendentemente a vitalidade do sangue dourado deles era incomparavelmente maior que a de Tavr. Só a vitalidade de Osíris em comparação com a de Tavr era um abismo, e a de Ra comparado à de Osíris era um abismo maior. Os motivos eram óbvios: há autoridades divinas relacionadas à vida e fertilidade são as responsáveis pela vitalidade do sangue dourado de Osíris. Quanto a de Ra era ainda mais óbvio, ele ficava sob as águas da criação há milênios, como um ser que vive basicamente na fonte de toda a vida não teria uma grande vitalidade. Essa descoberta aumentou e muito a riqueza dos solos de Angdar City, assim como um aumento exponencial na expectativa de vida. Até mesmo o soro de superpotência que fiz com meu sangue dourado teve um grande aumento em suas capacidades, tendo uma espécie de efeito de fortalecimento corporal, tornando os corpos do indivíduos mais forte que o normal e tornando maior a possibilidade de desenvolver super habilidades poderosas, tendo uma chance maior de um indivíduo despertar múltiplas super habilidades. A Jasmine no passado foi um grande achado, sendo até então a única capaz de despertar 3 super habilidades. No planeta Zero acabou que Seri descobriu os genes inteligentes de superpotência ou Gênesis, que continham um determinado número de conjuntos que ao serem acionados despertavam habilidades sobrenaturais. Normalmente uma pessoa do verso dos Kaijus do Pacífico tinham até 2 conjuntos, permitindo despertar somente 2 super habilidades, mas Jasmine tinha 3 e após a alteração através da manipulação genética de Seri ela passou a ter 5 conjuntos, mas mesmo as pessoas deste verso de deuses do Egito ninguém conseguia despertar mais do que 2 super habilidades, mas com o sangue divino na mistura as chances desse milagre ocorrer aumentaram significativamente. Nesse tempo Isis também acabou indo até uma terra bela cheia de vegetação que Osíris concedeu ao povo para servir de cemitério a seus entes queridos. Ela lamentou e chorou por muitos sóis e luas mas acabou por retirar sua vida. Eu não perdi tempo e coletei seu corpo e extrai suas autoridades divinas da magia, maternidade, fertilidade, cura e realeza. Eu acabei por deixar a autoridade divina do deus da magia para Jasmine e disse para ela ir até as águas da criação para absorver a autoridade divina e a integrar perfeitamente em seu corpo. Isso já faz cerca de 2 sóis e 1 lua. Claro que como ela estava sempre ao lado da barca solar, o Golden Sun, eu conseguia sentir sua presença perto do sol que era puxado pela barca solar. Essa era uma das habilidades especiais do deus do sol, a capacidade de sentir e perceber qualquer coisa que seja tocado pelos raios solares do sol, embora essa habilidade certamente só pudesse ser exercida dentro deste universo, mas isso não importava. Meus objetivos com as autoridades e as estudar para entender suas funções e descobrir maneiras de defender o império de Nova Krypton dos deuses gregos que dominam a Terra no verso da DC, além de compreender a magia e magia divina para melhor nos proteger dos magos poderosos e artefatos mágicos da DC. Set também começou a caçar todos os deuses que ousaram se recusar a se submeter a seu comando, mas isso era obviamente apenas uma desculpa barata para matar os outros deuses e roubar partes essenciais que contêm grande poder em seus corpos, se preparando para o inevitável confronto contra mim. Eu poderia facilmente ir até ele e o matar facilmente quebrando seu pescoço, extraindo suas autoridades divinas e profanar seu corpo usando para meus estudos, mas que graça isso teria?
era melhor deixar que ele fizesse seus planos, se fortalecesse na esperança de ganhar poder para lutar contra mim. Afinal, estudar um corpo que foi capaz de integrar habilidades de outros deuses em seu corpo seria muito mais gratificante. De qualquer forma, eu estava mais focado em descobrir onde estava Thoth. Afinal, ele tinha outra parte da autoridade divina do deus da magia, o que iria aumentar drasticamente o poder de Jasmine. Quanto à autoridade divina do deus do conhecimento e sabedoria, que também estavam sob a posse de Thoth, provavelmente seria bastante úteis para Seri ou para Zor-El. De qualquer forma, não havia por que me preocupar. Aparentemente o mortal Beck, o protagonista humano do filme original, começou a se encontrar com sua amada Zaya, que estava servindo como serva de um rico senhorio que estava responsável por construir o obelisco de Set e fazer os projéteis para o refinamento do corpo divino de Set, o que indicava que era uma questão de tempo para que os eventos começassem a ocorrer. Beck iria encontrar Horus e começaram sua jornada para ir atrás de matar Set, eventualmente encontrando Thoth para irem resolver o enigma da esfinge. Set iria retirar o cérebro de Thoth, roubando seu núcleo de poder, mas suas autoridades ainda iriam permanecer atriladas em seu corpo. Meu outro foco que mais me intrigava era sobre o submundo. Agora que eu possuía a autoridade do deus do sol e tendo absorvido as memórias do deus Ra, os segredos do submundo agora não ousavam se ocultar de meu conhecimento e percepção. Com as memórias do deus Ra, eu descobri que o submundo egípcio era um lugar vasto e com características similares ao mundo conhecido, com rios, ilhas, campos, lagos, montanhas e cavernas, embora a maior parte tivesse um ar mais sombrio, e fosse cheios de desafios até chegar aos portões do julgamento para alcançar o pós-vida. Ainda assim havia um belíssimo lugar para as almas viverem pela eternidade. Claro que isso era somente para aqueles dignos capazes de chegar ao pós-vida, mas aqueles indignos eram devorados por Anmut. A grande devoradora era uma besta híbrida com cabeça de crocodilo, corpo de hipopótamo e patas de leão. No submundo haviam diversos perigos, como um deserto cheio de demônios, um mar cheio de feras famintas. Para a sorte das almas mortais, elas eram protegidas enquanto eram guiadas por Anubis, o deus dos mortos, do embalsamento, da mumificação e do submundo, responsável por guiar as almas até os portões do julgamento junto de seus servos, matando qualquer demônio ou besta fera que tentava devorar as almas mortais durante sua jornada para alcançar o pós-vida. Não apenas isso, como sendo um local das almas, havia uma abundante energia espiritual por todo o local, bem como energia mágica quase inesgotável, talvez somente inferior às águas da criação. Isso me deixou um pouco surpreso, embora eu soubesse que o submundo seria uma grande fonte de energia espiritual por ser o lar das almas falecidas. A energia mágica abundante foi uma grande surpresa. Só consegui chegar à conclusão que se devia às leis do submundo, que era capaz de suportar um ecossistema muito mais abundante de formas de vida sobrenaturais, talvez devido à forte crença dos seres a respeito da imortalidade do pós-vida. Isso não importava. Após a ascensão de Jasmine como deusa da magia, inevitavelmente teríamos que nos aventurar ali, afinal era lá onde estava Eka, a personificação da magia e do poder mágico, bem como a divindade da magia em medicina. Assim como Ra, pode-se dizer que Eka é uma força fundamental desta existência. Como tal, não se pode matar Eka sem que tenha algo ou alguém para assumir seu lugar de imediato. Claro que não é que a autoridade do deus da magia fosse fazer algo significativo. A magia é inerente aos pilares deste universo. Como tal, mesmo após Jasmine integrar por completo a autoridade do deus da magia, e mesmo após absorver a outra parte que está com Thoth, isso apenas vai aprimorar suas capacidades e conhecimentos mágicos, a fazendo ser capaz de usar a magia como uma extensão de seu ser. Mas ela não poderia fazer algo como impedir um ser, principalmente outros deuses, de usar a magia. É nisso que Eka, como a personificação da magia, se diferencia, contanto que o ser em questão não
tenha mais conhecimento e poder que ela. Sineca, como o princípio cósmico, o próprio conceito da magia poderia proibir um ser ou Deus inferior a ela usar magia, ou pelo menos dificultar seus usos. Claro que ela não poderia fazer isso com um Deus do Sol como Ra ou eu, mas ainda assim isso demonstra como pode ter diversos níveis de poder hierárquico mesmo entre os deuses. Não é para menos que Eka era um dos seres presentes em meio ao nada junto de Thoth quando Ra usou água e areia para criar o disco planetário e todas as suas terras, começando com o rio Nilo e formando o vasto território conhecido como Egito. De qualquer forma, o que foi mais satisfatório nesse meio tempo foi o fato de Angdarsith ter se expandido bastante. No início havia apenas aquelas 57 pessoas, todas bastante enfermas e praticamente próximas à morte. Agora, com diversas outras vilas migrando e se juntando a Angdarsith, agora contava com uma população de cerca de 1.140 habitantes, todos vindos de vilas que estavam sofrendo com ataques de bestas do deserto. Eles acabaram se encontrando com alguns caçadores de Angdarsith que os escoltaram em segurança para Angdarsith, e o líder Akin foi o responsável pela administração da integração dos novos moradores, primeiro tratando os feridos, arranjando abrigos e provendo alimentação. Surpreendentemente, a maioria se adaptaram bem ao estilo de vida em Angdarsith, até mesmo começaram a adotar a nova fé religiosa de Angdarsith. Mesmo os que ainda não se adaptaram por completo estão começando a cada vez mais se acostumar à sua nova vida como parte da comunidade de Angdarsith. A princípio todos acharam estranho a presença dos Transformers bestiais, e até se assustaram com a figura intimidante do Vaul-Katir. Definitivamente a aparência feroz de Vaul-Katir era bastante imponente, mas não era muito amigável, mas era justamente esse seu propósito. Afinal, a função desta besta quimérica era principalmente para servir de sentinela para proteger Angdarsith, e também como uma arma de guerra. Afinal, com sua habilidade de clonagem fazia com que Vaul-Katir fosse um exército inteiro de uma só criatura. Na verdade, se fosse ordenado que Vaul-Katir começasse a fazer clones de forma constante e começasse a se espalhar por todo o Egito, as chances eram altas de que mesmo que Vaul-Katir não destruísse todo o Egito, ainda iria acabar por causar muitas mortes e destruição que deixaria um profundo marco na história do Egito que seria lembrado por muitas e muitas gerações posteriores, e mesmo por incontáveis milênios. Tal evento entraria para os mitos do Egito. Não que eu me importe esse tipo de coisa. Para mim esse verso era apenas um campo de férias, após eu conseguir refinar o pilar central e obter este universo como uma espécie de dimensão de bolso, seria de grande utilidade para treinar os jovens do Império, talvez até mesmo treinar aqueles com certo nível de aptidão mágica. De qualquer forma, mais focado em meu estudo sobre as micropartículas mágicas, tendo absorvido as memórias e experiências de Ra, eu naturalmente tenho um conhecimento maior sobre a funcionalidade da magia deste verso. Então decidi me aprofundar mais nesses estudos a fim de realizar o uso mais eficiente. As micropartículas mágicas eram, como o nome sugere, micropartículas extremadamente energéticas. Apenas um punhado dessas micropartículas seria capaz de energizar uma cidade inteira por pelo menos algumas décadas. Além disso, as micropartículas mágicas eram capazes de facilmente se reajustamento a fim de manifestar efeitos sobrenaturais, reestruturando a realidade à sua volta, quebrando as leis da física e assim manifestando efeitos milagrosos, os chamados de magias, feitiços e rituais. As micropartículas mágicas podem ser facilmente usadas por seres sobrenaturais como uma segunda natureza, mas para seres não sobrenaturais como os humanos é bem mais difícil. Apenas alguns poucos são capazes de tais feitos, e quase sempre é por pura sorte. Dificilmente isso é feito de forma proposital. Um bom exemplo é a ancestral de Uvrakil, uma vidente da vila. Ela provavelmente era capaz de fazer uso inconsciente dessas micropartículas para prever eventos futuros, embora provavelmente não fosse tão eficaz quanto a habilidade de Uvrakil que foi despertada pelo meu soro de superpotência, mas ainda assim certamente era uma habilidade útil, certamente fruto do uso inconsciente dessas micropartículas mágicas. Os deuses, como seres sobrenaturais e com auxílio de suas autoridades divinas, podem fazer uso dessas micropartículas com tanta facilidade e naturalidade como o respirar é natural para a maioria dos seres vivos. Assim, efetuando
praticando magias rápidas com simples movimentos, sem necessidade de tanta preparação, embora eu duvidasse que as magias deste verso fossem ser úteis em versos como o da DC, Marvel, entre outros. Ter este conhecimento mágico poderia vir a servir de base para aderir novas capacidades no futuro. POV. Terceira pessoa. Heliópolis, cidadela dos deuses, terras do rio Nilo, Baixo Egito. 3 dias depois, 2 mortais estavam fugindo em uma carruagem enquanto eram perseguidos por outras carruagens de soldados furiosos. Esses mortais eram ninguém mais ninguém menos que Beck e Zaya, que haviam se encontrado no dia anterior como de costume. Beck havia dado a ideia de fugirem juntos, mas a ideia foi descartada por Zaya ao lembrá-lo de seus amigos e parentes que também foram escravizados. Zaya acreditava que a única forma de escaparem de seu atual destino era com Horus retornando ao poder para desafiar e vencer Set. Zaya deu um pergaminho do cofre dos tesouros de Set, onde estava guardado um dos olhos de Horus, com o pergaminho descrevendo as armadilhas. Assim, na noite anterior, Beck havia se infiltrado no cofre de Set por meio de uma carruagem cheia de tesouros que eram guiadas direto ao cofre por meio de um sistema de escorregador. Assim, Beck conseguiu furtar o olho de Horus guardado no cofre e aproveitou para pegar mais uma joia bonita para sua amada Zaya. Hoje então Beck havia ido visitar Zaya para discutir os próximos passos do plano, mas acabaram por ser interceptados por Urshu, o construtor-chefe do obelisco de Set, escolhido por seu pai para a tarefa por ter se provado como o melhor entre seus irmãos. Um homem impetuoso que se orgulha profundamente de seus pergaminhos sistematicamente organizados, uma memória impecável e uma mente afiada para estratégias e cálculos matemáticos. Bastou uma única olhada para que ele notasse a falta de um de seus pergaminhos. Beck não teve outra escolha senão dar a joia que havia roubado para Zaya na tentativa de sair impune com Zaya, mas Urshu não pretendia deixá-los livres após usarem sua residência para fornicação e ainda ousarem lhe roubar e roubar do próprio Set. Urshu ordenou que os lançassem para serem devorados pelos chacais. Foi quando Beck usou o olho de Horus, que emitia uma luz forte que cegou a todos, pegou Zaya e correu roubando uma carruagem para escapar. Infelizmente Urshu não os permitiu fugir tão facilmente. Urshu com um arco e flecha acertou em cheio o peito de Zaya, que não conseguiu se manter em pé e caiu sob os braços de Beck, enquanto ele ainda guiava a carruagem para fugir de Heliópolis. Suas últimas palavras para Beck foram: "Eu te amarei para sempre. A morte não é o fim." Fechando os olhos, enquanto o brilho da vida neles se apagavam, soldados tentaram o capturar, mas ainda assim Beck conseguiu escapar, partindo rumo ao antigo templo deserto e abandonado de Horus. Após algumas boas horas de viagem, Beck chegou a grandes arcos de rocha com uma longa porta de mármore preto com adornos dourados e hieróglifos, acompanhado de uma escada de mármore preto com diversas oferendas apodrecidas. Beck adentrou o templo determinado a persuadir Horus para conseguir trazer Zaya de volta à vida. Horus estava sentado no chão encostado a um altar de mármore com um sarcófago dourado, com uma venda sob suas pálpebras sem olhos. Não demorou para Horus notar a presença inesperada de um mortal em seu templo, mas Horus, que ainda estava atordoado e abatido pela cruel perda de seu pai Osíris e por sua derrota contra Set atrás, além da perda de sua mãe Isis, que acabou por se suicidar em meio às terras vegetais que ela conheceu com suas próprias lágrimas. Horus não tinha ânimo para nada e não aceitaria nada mesmo de seus adoradores se não fosse vinho, mas Beck não estava disposto a ceder e pegou o olho de Horus em sua mão. Logo Horus sentiu a presença de um de seus olhos. Logo Horus se levantou e começou a atacar Beck usando a lança negra que antes era de Set, mas que agora era carregada por seu sobrinho. Horus atacou furiosamente para recuperar seu olho enquanto Beck se esquivava habilmente, usando pedrinhas para enganar a audição aguçada de Horus enquanto Beck barganhava com Horus sobre a situação de Zaya. Quando Horus se inteirou da situação de Zaya, disse que nada podia ser feito. Quando Beck ousou dizer que jogaria o olho de Horus no rio Nilo enquanto partia do templo, Horus acabou cedendo.
Beck levou o corpo frio de Zaya para Horus, que tentou usar uma magia para manter a alma de Zaya no corpo e curar sua ferida fatal, mas de nada adiantou. Então Horus convocou Anubis, que surgiu em meio a um vórtice de areia para que levara a alma de Zaya para o submundo para ser julgada nos portões do julgamento. A alma de Zaya logo se manifestou quando Anubis pegou sua mão para levantar em meio ao vórtice de areia. Logo Anubis, com sua cabeça de chacal, pele preta com um corpo levemente magro, com linhas douradas em seu corpo na forma de símbolos e olhos um pouco intimidantes, falou como uma voz profunda e grave: as portas da terra estão abertas, aqui deve dar início à sua jornada. Beck logo fala que Zaya era escrava e não tinha tesouros para comprar seu lugar no pós-vida e que sem nada ela não poderia passar pelo portão final. Anubis continua: ó, que você oferece? Zaya então fala com uma voz doce, suave e gentil: para você, senhor Anubis, governado dos arcos que estas em vossa montanha, possua apenas meu sorriso. Anubis então fala com sua larga boca cheia de dentes afiados, mas com uma face que não demonstra nem satisfação nem insatisfação. Que assim seja. Então Anubis e Zaya começam a girar enquanto desapareciam em meio a uma névoa de areia para logo reaparecerem em um lugar de terras sombrias e cinzentas com estruturas geométricas complexas e uma longa fila de pessoas seguindo rumo a um caminho. Este era o submundo, a terra dos mortos, a caminho da imortalidade do pós-vida. Logo Anubis fala em tom profundo: mantenha-se no caminho. Zaya logo começa a andar seguindo a fila com Anubis seguindo logo atrás, ficando de olho ao redor atento a qualquer perigo alheio. Já na terra dos vivos, após o término do evento, Horus exigiu que o mortal Beck que lhe devolvesse seu olho. Beck começou a discutir com Horus pelo fato de Zaya não poder ser salva, mas isso só serviu para irritar ainda mais Horus, que agarrou o braço de Beck, exigindo agora com profunda autoridade que lhe devolvesse seu olho. Beck, que agora estava intimidado devido à força do deus Horus, e acabou por ceder e entregar o olho de Horus para o deus Horus, que não demorou a colocar o olho em sua órbita ocular direita, que logo com um brilho forte se integrou de volta em seu corpo divino. Após um breve respiro de alívio pelo retorno de parte de seu poder, Horus olha para Beck, que era muito menor em comparação com ele mesmo. Logo Horus questiona sobre seu outro olho, deixando Beck um pouco desconcertado, afinal ele só tinha um olho. Em um rápido movimento, Horus chega até Beck e o agarra pelo pescoço e volta a questionar sobre seu outro olho, sendo recebido por Beck, que o responde com: você deve odiar Seth pelo que ele fez com seu pai. Em resposta, Horus o levanta pelo pescoço com uma única mão, retirando do chão, pronto para quebrar seu pescoço com somente um movimento. O coração de Beck logo começa a temer por sua vida e desesperadamente ele fala um pouco seu fôlego: a pirâmide. Eu sei como entrar na pirâmide de Seth. Horus, interessado, questiona como fazer isso, sendo recebido por um sinal de Beck, que estava sendo asfixiado. Horus o abaixa até o chão e afrouxa levemente seu aperto, permitindo-lhe respirar. Beck, vendo que ganhou o interesse do deus com sua mente afiada, logo nota uma grande chance de barganha. Mais confiante agora, Beck fala: e onde ele guarda o poder dele, não é? Se eu te colocasse lá, poderia matá-lo? Horus o lança com força para o lado, fazendo chegar até um pilar ao lado dos pés das escadas do templo. Horus questiona como este mortal poderia fazer isso e logo Beck explica, enquanto se levanta, que ele viu a planta da pirâmide de Seth. Horus exige que Beck lhe dê as informações da pirâmide. Beck então diz que lhe guiará se ele trouxer Zaya de volta. Horus, como a pensar um pouco a respeito, bolando seu próprio plano, e finalmente dizendo que talvez houvesse um jeito de realizar tal façanha. Horus pega o corpo falecido de Zaya e o esconde em uma entrada secreta no altar do templo. Horus explica para Beck, falando em tom neutro mas eloquente: ninguém pode voltar à vida após a morte, mas a jornada pelos 9 portões pode levar vários dias, e somente o rei pode fazer Anubis voltar atrás. Se eu matar Seth e recuperar a coroa do Egito antes que sua amada chegue ao portão final, talvez consiga salvá-la. Horus fecha o local do corpo de Zaya e começa a sair do templo enquanto fala: tente me acompanhar.
Enquanto isso, Sete estava à frente de um grande exército de pessoas, usando armaduras vermelhas, lanças afiadas e escudos dourados. Logo ao lado estava Sete, uma grandiosa carruagem dourada onde repousava Hathor, e ao lado as deusas gêmeas da guerra, Anat e Astarte. Logo Sete começa seu discurso apaixonado: meus magníficos cães de caça. Logo é recebido por um grito fervoroso de seus soldados. Sete continua: vocês são os verdadeiros filhos do Egito. São meus filhos de ferro e sangue. Não há pai mais orgulhoso que eu. Logo se ouve outro grito fervoroso dos soldados. Os deuses rebeldes se sufocaram em suas lanças. O resto recuou para detrás das fortalezas de Néftis, onde agora se preparam para enfrentar todos nós. Mas vocês, minhas legiões do deserto, irão acertar as contas com eles. Novamente o grito emocionante das legiões: pegue sua parte em ouro, diz Sete enquanto joga um baú cheio de moedas de ouro que se espalham pelo chão, rapidamente sendo coletadas pelos soldados. Sete continua a falar: se morrerem lutando e viajarem pelos 9 portões, digam ao meu irmão qual Deus que veneram. Logo após o término do discurso de Sete, seu novo regente, o general Ayavan, após a morte de Tavr, Sete decidiu colocar Ayavan, um mortal, como seu novo regente. Ayavan recebeu um soro de superpotência e acabou por despertar a super habilidade de metamorfose animal Oki e permitiu mesclar diversas capacidades de diferentes animais Oki. Aumentou em muito sua capacidade de combate Oki. Foi reconhecido por Sete. Agora o general Ayavan veio até ele com urso, e suas expressões fizeram Sete sentir um leve peso em seu coração. Sete já estava alarmado, desesperado para arranjar uma forma de se defender de El, o novo deus do sol. Sete estava muito preocupado e ansioso, sem saber quando El viria atrás de suas autoridades divinas. E agora Sete podia sentir que mais um problema estava prestes a chegar à sua porta para deixá-lo mais aflito. Logo o general Ayavan explicou a situação para o deus Sete, que junto do general Urso foram direto ao deserto templo de Horus, que estava vazio sem o deus patético e moribundo que normalmente ficava encostado ao altar do sarcófago havia ido embora. Analisando o local, não demorou para que Sete encontrasse o corpo de Zaya e pegasse o pingente de águia em seu pescoço, um dos símbolos dos seguidores de Horus. Não demorou para o inteligente Sete entender toda a situação em que se encontrava. Seu coração rapidamente se encheu de fúria, tendo agora que se preocupar com seu sobrinho, buscando vingança contra ele. Sete, sem hesitar, ordenou que o general Ayavan organizasse um grupo de busca e fosse atrás de Horus e do mortal que o acompanhava para que matassem os dois, e assim livrar Sete de se preocupar com um de seus problemas, enquanto ele lidava com os deuses rebeldes e sua ex-esposa Néftis. Quanto a El e Jasmine, eles estavam agora mesmo em meio a um deserto de areia escuras, cinzentas e árvores de galhos secos, murchos e quebradiços. Para qualquer um que visse era visível o quão estéril e infértil essas terras eram, mas ao mesmo tempo, essas estranhas terras mórbidas continham uma enorme quantia de energia mágica que era notável para ambos, principalmente para Jasmine, que havia integrado com sucesso a autoridade divina da deusa da magia, unido à sua aptidão mágica natural, devido à sua parte de raposas ardentes de Kaia. Perceber essa energia mágica era um trabalho muito mais fácil, embora Jasmine também conseguisse notar a pura essência espiritual e o forte odor da morte pairando em todo o ambiente. Isso tornava um pouco difícil para Jasmine absorver a energia mágica abundante no ar, devido Jasmine ter que filtrar a energia espiritual e odor da morte para evitar se contaminar com essas energias hostis e acabar contraindo alguma doença do submundo, ou como a semente do mundo inferior no mito do rapto de Perséfone. Este é um mito onde Hades, o rei do submundo e deus dos mortos, rapta Perséfone e a traz para o submundo a fim de conquistar seu coração, dependendo da versão. Há quem diga que Hades se apaixonou sozinho pela deusa, outro diz que teve uma intervenção de Eros ou Cupido em romano, o filho de Afrodite/Vênus, teve que usar sua mais poderosa flecha em seu arsenal imbuído com seu mais poderoso poder do amor para fazer efeito no Cronida, filhos de Cronos, um dos 3 grandes deuses da
Grécia. Então, após levá-la ao submundo, Hades deu as sementes do submundo para a deusa da primavera, como tal, a menos que Hades permita. Perséfone não pode deixar o submundo de Hades, e como Zeus, Poseidon e Hades cada um é onipotente em seus respectivos domínios, sendo Zeus no céu e no Olimpo, Poseidon nos mares e oceanos, e por sua vez Hades no submundo. Mesmo que Deméter implorasse ao rei do Olimpo, Zeus nunca seria capaz de tirar Perséfone à força sem ofender Hades e seu papel fundamental no cosmo e ocasionarem uma guerra com seu irmão mais velho. Se Jasmine absorve a energia espiritual ou odor da morte deste submundo, talvez pudesse acabar em um caso parecido, que todavia seria um caso um pouco chato de se resolver. Claro, não que fosse impossível ou difícil, já que tanto pelo que foi mostrado no filme, o poder do Deus do Sol pode fazer até mesmo o submundo se curvar e obedecer a seu comando e reviver dois mortais, o que deveria ser impossível mesmo para os deuses, mas ainda assim um Ravelho longe de seu auge podia fazer. Então naturalmente El também consegue, devido sua inteligência incomparável, consegue manejar sua autoridade divina facilmente, lidar com qualquer coisa que possa vir do submundo. Não em nada para El, um super kryptoniano com o poder de um deus do sol. Mas ainda assim seria problemático de lidar, afinal quem iria gostar de carregar alguma maldição estranha, ou ser perseguido por espíritos vingativos ou demônios? Veja Thor, por exemplo, a deusa do amor e sedução, bem como a antiga senhora do ocidente que é perseguida por legiões de mares de demônios e somente pode se agarrar a um bracelete dourado dado por Horus para se manter salva. Com isso, já que agora El está no submundo para analisar suas propriedades, bem como se apossar da autoridade divina da magia de Heka, bem como arrebatar as autoridades de qualquer outro deus que se intrometer em seu caminho. Quanto a Anubis, naturalmente, se ele se opor a El, então El não se sentirá envergonhado de aceitar suas autoridades divinas, mas até mesmo El acha isso difícil de ocorrer. No filme, Anubis se demonstra como um deus que leva seu trabalho a sério de forma prática e também sendo bastante pragmática. Quando Set tomou o trono e declarou as novas leis para entrar no pós-vida, Anubis simplesmente aceitou. Quando Horus retomou o trono, provavelmente o mesmo ocorreu. Anubis leva seu trabalho muito a sério e não tem interesse em se envolver na política dos demais deuses. Mas claro que ainda assim Anubis se vê disposto a prestar respeito a Hathor como a antiga senhora do ocidente, e quando Deus Ra decidiu reviver Bequisaia, Anubis apenas fez vista grossa e não ousou se proclamar diante tal situação. Então dificilmente esse Anubis ousaram tomar qualquer medida diante das ações de El, que é um novo deus do sol. Claro, isso provavelmente enquanto não estiver envolvido o risco da existência do próprio submundo. Jasmine estava flutuando grandiosamente e sua forma original, com suas causas se movendo de uma forma que aumentava ainda mais seu destaque, com um cajado flutuando sob suas mãos, enquanto ela era rodeada de energia mágica que ela absorvia cuidadosamente. Uma cena que só aumentava sua majestade. Quem a visse não conseguiria a distinguir de divindade da beleza. Era uma cena realmente digna dos manhwas de romance e fantasia chinês, com aquelas beldades chamadas de santas ou fadas. Quanto a El, ele estava muito interessado nas areias daquele deserto cinzento e naquelas árvores secas. Devido seus sentidos absolutos e intuição perspicaz, El percebeu propriedades especiais por estarem imbuídos na energia da morte. El decidiu coletar esses materiais para estudo e também para forjar uma boa arma, talvez fazer um novo cajado para Jasmine. Se tratando de materiais extraídos de um submundo mitológico, certamente proporcionaria excelentes matérias-primas. Outra coisa que deixou El intrigado ao fato do tempo ser distorcido nas terras do submundo. Se não fosse pelos sentidos absolutos de El e o fato dele já ter experimentado este tipo de evento antes, sua percepção poderia já ter sucumbido a tais efeitos e ter perdido sua noção de tempo, assim como os efeitos da flor de lótus em Percy Jackson e os Olimpianos. Com essa quebra de noção de tempo, anos são como meses, meses são como dias e dias são como horas no submundo. Não se
se sabe se é dia ou noite, e todos os seres aqui exceto pelos deuses e as almas mortais estão em disputas fatais e constantes a fim de obter poder e recursos. O mar de demônios que o diga não, é basicamente uma montanha de demônios pisando uns aos outros enquanto distorcem o espaço de forma estranha para viagens rápidas, mais confusas e aparentemente aleatórias. E o oceano era um lugar igualmente caótico com as serpentes marinhas gigantes, crocodilos, escorpiões, leões do Mar Negro, sanguessugas da alma, entre outras criaturas perigosas que também lutam cruelmente, devorando uns aos outros, absorvendo a energia espiritual dos outros seres. Depois de mais algumas horas com a Jasmine refinando energia mágica, ela agora tinha reservas de energia mágica o suficiente para travar uma batalha de pura magia de igual com Eka. Claro que uma vitória já seria demais, mas travar uma batalha digna agora é possível. Se incluir seus poderes kryptonianos, a equivalência aumenta ainda mais, mas isso claro apenas em poder bruto. Infelizmente, em questão de conhecimento mágico e sobre feitiços, Jasmine ainda tem um longo caminho a percorrer. Ainda mais considerando que Eka, sendo a personificação da magia egípcia, ela possui todo o conhecimento arcano de magia desde antes da criação. Tentar competir com um ser assim em seu próprio atributo de domínio chega a ser piada. Quantos seres em todo o verso ficcional podem ousar dizer que possuem tanto conhecimento mágico quanto de uma entidade que personifica a magia? Mesmo na DC, Marvel, Vertigo, entre outros, são poucos capazes de lograr tal feito. Tendo isso em mente, é óbvio que Eka não iria entregar de livre e espontânea vontade sua autoridade divina, ainda mais quando é uma parte essencial de sua existência, assim tornando tal conflito inevitável. Não que El ou Jasmine se importassem, a Jasmine atualmente com a autoridade da deusa da magia, somado à sua proficiência mágica devido à linhagem das raposas ardentes de Kaia e seus genes kryptonianos, ela certamente seria um páreo duro para Eka. Com El presente, Eka não teria oportunidade além de se submeter e entregar sua cabeça em uma bandeja. Isso era apenas um massacre unilateral disfarçado de um combate equilibrado. El e Jasmine retornam a caminhar nas areias cinzentas lidando com algumas bestas selvagens cujos cadáveres são guardados na dimensão de bolso da Jasmine para autópsias. Logo eles chegam a uma grande estrutura de rocha negra que forma um grande arco, com hieróglifos egípcios talhados na pedra e com uma leve areia dourada brilhando em volta. Este era o primeiro portão do submundo. Ao passar pelo enorme portão de arco, imediatamente eles foram levados para outra parte do submundo onde a gravidade agia de forma um pouco caótica, por assim dizer, com rochas quebradiças, pilastras e estruturas flutuando sob um mar de águas negras e viscosas. Na superfície da água negra haviam vários esqueletos, em sua maioria de humanos e chacais, mas com os de algumas aves, como falcões e corvos, e até mesmo cadáveres de camelos e leões. Alguns cadáveres ainda eram recentes e até estava em processo de decomposição ainda. O cheiro pútrido e odores fétidos inundavam o local, fazendo Jasmine, que possuía instintos muito sensíveis, tanto devido seus genes kryptonianos quanto seus genes de raposa ardente de Kaia, o que a fez franzir fortemente a testa e ficar com uma feição descontente e tampando suas narinas com os olhos levemente lacrimejados. Quanto a El, também ficou incomodado, embora não demonstrasse. Logo que ele sentiu o cheiro de local, rapidamente bloqueou seu sentido do olfato. Além disso, El conseguia sentir que havia alguma outra coisa naquela água negra. Definitivamente cair nessas águas seria igual à condenação e obliteração completa de um ser normal. Ainda bem que El e Jasmine não eram seres normais. El e Jasmine começam a flutuar enquanto viajam pelo lugar, analisando tudo e procurando pelo próximo portão. Durante todo o tempo El conseguia sentir uma presença o seguindo, mas não deu importância. Enquanto a presença não ousasse se meter em seu caminho para El, sua vida e morte não fazia diferença, devido à sua nova sensibilidade sensorial de Jasmine, devido sua absorção da autoridade divina do deus da magia. Também conseguiu detectar essa presença que a deixava um pouco incomodada, mas sabendo que El certamente também o havia detectado, e vendo que, como ele parecia não prestar atenção na presença, a Jasmine também resolveu ignorar a presença e apenas seguir seu caminho acompanhando o El.
Conforme eles seguem seu caminho, mais visível se tornam as distorções gravitacionais quebradas com plataformas, formando uma espécie de espiral, além de estruturas e pilastras quebradas flutuando para todos os lados. Alguns desses fragmentos possuem teias negras conectadas à água negra viscosa, alguns com ossos, em sua maioria de esqueletos humanos. Logo eles chegaram no próximo portão. Quando eles pretendiam ir até o portão para atravessá-lo, as águas negras começaram a se agitar violentamente. Logo depois um rugido feroz e estrondoso ecoa. Então das águas negras surge uma grande criatura estranha com um corpo alongado como o de uma cobra, com vários tentáculos na cara e vários olhos vermelhos furiosos, várias patas de caranguejo ao longo do corpo, pinças de caranguejo, e todo seu corpo parecia ser formado pela água negra viscosa, causando um estranho efeito de sólido e líquido ao mesmo tempo. Logo que a criatura emergiu, a Jasmine já se preparou para a luta, convocando seu cajado e com seus olhos brilhando em vermelho, quanto El se mantinha inexpressivo, mas com olhos frios e com um leve brilho assassino. Para El era como se aquela criatura não fosse nada. A criatura pareceu perceber esse desdém da parte de El e partiu para cima deles. A Jasmine se preparou para agir, mas El, como uma onda telecinética, mandou a criatura voando para longe. Quando a criatura se recupera, ela pareceu estar um pouco surpresa com o ocorrido. Ela se manteve afastada com uma leve cautela. A criatura rugiu ferozmente para El, que não reagiu de forma alguma. A criatura então cuspe 5 bolas viscosas que assumem formas de algo semelhante a aranhas voadoras, que voam em nossa direção. Jasmine então, com um círculo mágico dourado, conjura 3 bolas de fogo e dispara nas aranhas voadoras. 2 das aranhas são acertadas e caem de volta à água negra. Uma das aranhas desvia da última bola de fogo, mas então é fatiado pela visão de calor da Jasmine. Mas então aquela aranha voadora se divide em 2 aranhas menores. Jasmine então conjura uma magia de lâminas de luz e dispara contra as aranhas, que tentam desviar, mas ainda são acertados e caem na água negra. Tanto El quanto a Jasmine perceberam de cara que magia é muito mais eficaz com esses tipos de séries. A criatura ruge com fúria, ainda não estando disposta a recuar, e parte novamente para cima de El e Jasmine, mas a Jasmine conjura uma barreira de proteção para impedir o avanço da criatura. Logo em seguida, a Jasmine usa seu cajado com conjurar diversos raios, afastando a criatura que ruge de dor, mas logo ela volta a tentar quebrar a barreira. Jasmine conjura uma grande bola de fogo e envia na direção da criatura, que tenta desviar, mas ainda é acertada, sendo enviada longe por uma grande explosão, a forçando a recuar. Percebendo que estava em desvantagem, a criatura pretendia fugir. Notando isso, El usou sua telecinese para impedir sua fuga. El não se importa com a vida e morte dessa criatura, mas como ela teve a iniciativa de provocá-lo, não há como ele deixá-lo ir e vir como bem quiser. El então ativa sua autoridade divina, convocando uma forte luz solar que emana de seu corpo, elevando a temperatura, banhando a Jasmine com essa luz, a revigorando e queimando a criatura, e evaporando a água negra no local em questão de segundos. A criatura e completamente queimada até a morte. Então El desativa sua autoridade divina e ele e a Jasmine continuam seu caminho. Quando eles atravessam o portão, se deparam em uma praia de areias cinzentas com um grande mar no horizonte. Quando El e Jasmine estavam prestes a continuar sua jornada, El sentiu algo no mundo dos vivos que chamou sua atenção, e sua face, um leve sorriso frio, se formou enquanto ele murmurou para si mesmo: que interessante, já estamos nessa parte da história. Parece que logo chegará o momento de voltar para o plano principal. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, fiquem com Yahvé, Deus. Steps creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture symphony, storms inside my